Amém? Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Prometo, pastor, na próxima vez trazer algumas imagens com relação ao nosso trabalho. Que bom, nosso coração se alegra porque as suas orações têm chegado lá no céu. Vocês têm orado por nós e com certeza Deus, Ele tem respondido. Amém? Eu quero hoje, eu nem sei o que Deus vai fazer aqui hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele tem algo para nos entregar nesta noite. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Estaremos lendo os versículos 4 e 5. Amém? Já encontrou aí? Nós estamos na cidade Beira, a segunda cidade de Moçambique. Pela primeira vez no ano de 2019, a cidade enfrentou uma tempestade tropical chamada Idai, um ciclone. E naquela tempestade, quase 90% da cidade foi afetada. Inclusive, a nossa igreja, ela foi derrubada. A igreja física, porque a igreja espiritual, essa ninguém derruba, ela continua de pé. Amém? Diz assim, Apocalipse capítulo 5, versículo 4 e 5. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória e ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? O leão da tribo de Judá. Imagina o povo chorando, o povo clamando, o povo desesperado, não sabiam o que fazer. Eles procuraram em todos os lugares. E eles não encontraram ninguém digno. Não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Se fosse lá em Moçambique, diria, eles foram ver todos os feiticeiros da cidade. Eles foram procurar todos os curandeiros da cidade. Porque lá tem, e tem muito. Não existe nenhuma família moçambicana que não visitou um feiticeiro. Todas elas. Porque quando tem um problema, nós, se de saúde, nós procuramos o pronto-socorro, eles procuram um feiticeiro. Eles procuraram em todo lugar, e a Bíblia diz que não encontraram ninguém. E quando o povo estava desesperado, chorando, procurando o que fazer, um dos 24 se levanta e diz: não chore, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele foi o único digno de abrir os 7 selos. Curva a sua cabeça onde você está. Pai, em nome de Jesus,
A Ti damos toda honra e toda glória, Pai, nesta noite. Nós clamamos a Ti, porque só o Senhor é digno de ser adorado. O leão da tribo de Judá, a Ti damos toda honra e toda glória. Nós Te convidamos hoje, nessa noite, fala conosco, fala conosco. Fala com cada um que veio neste lugar para Te ouvir. E que a Tua vontade possa prevalecer em nome de Jesus. Amém? Tem uma música que nós cantamos muito lá na beira. Só que nós cantamos ela em dialeto, mas a letra ela é em inglês. Nós vamos cantar só a primeira parte. A minha filha ela vai cantar só esse pedacinho. E depois eu vou traduzir esse pedaço em português. Amém? Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Lion of Judah. Em português ele diz assim: Leão de Judá, te adoramos. Leão de Judá, Tu és santo. Podemos cantar juntos esse pedaço? Leão de Judá, te adoramos. Leão de Judá, Tu és santo. Sabe por que você está cantando devagar? Porque você ainda não se lembrou, mas o Espírito Santo vai te lembrar. Lembra? Quando você estava naquele leito que os médicos disseram, não tem jeito. E aí o leão da tribo de Judá entrou naquela sala e te tirou de lá. Lembra? Lembra aquele acidente de carro, onde as pessoas que viram o acidente falaram, olha, não era para você estar vivo. Mas o leão da tribo de Judá, ele foi lá e tirou você e trouxe você de volta. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Leão de Judá, te adoramos. Leão de Judá, Tu és santo. Mais uma vez. Leão de Judá, te adoramos. Leão de Judá, Tu és santo. Só mais uma vez em inglês, só um pedacinho mais. Lion of Judah, we worship you. Lion of Judah, you are holy. Você pode aplaudir aquele que é digno. Sabe? Quando nós entendemos o significado do leão da tribo de Judá, quando você entende a essência, eu estou falando aqui para você do leão, da qualidade de Jesus como leão. Ele, sabe, o leão simboliza a majestade e a beleza soberana do Messias, mas não é qualquer Messias, é o Messias conquistador, é o Messias vencedor, aquele que venceu a morte. É desse Messias, é desse Messias. Ele venceu. Por isso que ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele venceu. Sabe, existem muitas religiões, muitos caminhos que as pessoas procuram. E eles afirmam que aqueles caminhos vão levar eles a um lugar, a um tipo de renovação.
Lá na África, tudo é o curandeiro, ele resolve tudo quando a pessoa morre. Eles não pensam, não, mas ele morreu por uma doença, ele morreu por alguma enfermidade. Sabe o que eles pensam? Não, ele morreu porque naquele dia se revoltou contra aquele vizinho. Ele morreu porque, olha, ele não desobedeceu o pai, então o pai fez alguma coisa, ele morreu. Ele morreu porque ele atacou fulano, ele morreu por causa disso. Porque eles acham que existe algum poder que vai trazer uma solução. Sabe, não existe líder, não existe outro Deus que consiga fazer aquilo que só o leão da tribo de Judá consegue fazer na sua vida, amém? Só Ele. A Bíblia está dizendo, olha, procuraram, não encontraram ninguém digno. Repita essa palavra, digno. Ninguém digno. Mas aí, eu me perguntei, por que o leão da tribo de Judá? Jacó tinha 12 filhos. Por que não foi o leão da tribo de Ruben? Por que não foi o leão da tribo de Levi? E quando nós voltamos lá em Gênesis, você vê que a Bíblia começa contando a história de Adão, conta toda a história de Adão. Aí depois a Bíblia recomeça novamente a contar a história de Noé. Começa contando a história de Noé. Após a história de Noé, a Bíblia começa contando a história de Abraão. Termina a história de Abraão, a Bíblia conta a história de Isaac. E quando termina a história de Isaac, a Bíblia conta a história dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Mas principalmente na linhagem de Jacó. E quando a Bíblia termina a história de Jacó, a Bíblia começa a contar a história do sonhador José. Quem conhece o sonhador José? Amém? Sabe, eu me pergunto por que a Bíblia não continua a história a partir de José? Por que ela não continua por essa parte? A Bíblia, a partir do capítulo 37 de Gênesis, começa contando a história de José. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No meio da história de José, aparece um capítulo, justamente o capítulo 38. Imagina, está contando a história de José, entra no capítulo 38 e começa a contar a história de Judá. Mas ele não conta coisas boas. O que me chama a atenção é que o que a Bíblia conta sobre Judá não foram coisas boas. A primeira coisa que a Bíblia conta sobre Judá, eu vou tentar relembrar você que conhece a história de José. Quando José, ele começa a contar os sonhos para os seus irmãos, e os irmãos que falaram, não, vamos matar ele. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Vamos matar ele. Vamos matar ele porque, por causa do sonho que eles contam. Ele está contando sonhos que não é verdade. E quando decidiram matar José, Judá se levanta. E Judá diz assim, se nós matarmos José, nós não vamos ganhar nada. É melhor nós vendermos José, porque pelo menos vamos ganhar alguma coisa. Já pensou em irmão assim, pastor? Até na morte de alguém, ele precisa tirar algum proveito. Até na morte, a pessoa está no leito, vai morrer. Não, mas eu preciso tirar um proveito. Eu preciso. E aí, eles venderam José. Olha só a referência de Judá. Venderam José. Venderam José. E aí, isso acontece ainda no capítulo 37.
justamente nos versículos 26 ao 28. Aí quando entra no capítulo 38, a Bíblia esquece de José, e a Bíblia conta uma história sobre Judá, mas também não é uma história positiva. É uma história onde Judá tenta enganar a sua nora Tamar. A nora que tinha se casado com o primeiro filho, quando o filho morreu, aí os costumes falavam que ela deveria se casar com o filho, o irmão que seguia, mas aí também esse não deu certo, morreu, e aí ficou o irmão mais novo. E aí Judá diz: olha, vá para a casa da tua família, quando o meu filho crescer, eu vou te dar ele. Só que quando ele cresceu, Judá não cumpriu com a sua palavra. Você percebe que tudo que conta sobre Judá é coisa negativa. Aí eu fico imaginando, nós lemos agora, leia Apocalipse, o leão da tribo de Judá. Que contraditório, meu Deus, o que Deus encontrou em Judá? Porque até agora não tinha nada. Eles tentaram matar o irmão e ele diz: não, eu preciso ganhar com ele. Eu preciso ganhar alguma coisa. E aí, quando sai do capítulo 38, a Bíblia retoma a história de José. Talvez você está sentado aí dizendo assim: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha história? A tua história começa agora, amém? Ela começa agora. E aí José, nós sabemos tudo o que aconteceu com José. Ele se tornou aquele homem, aquele administrador, o segundo na liderança naquela época. De repente, todos os países, todo mundo ia até onde estava José à procura de alimento, e a família de Jacó também vai. E aqueles irmãos que venderam José foram à procura do alimento. José não se revelou a eles, levaram, ele diz: olha, quando vocês voltarem aqui, vocês precisam trazer o seu irmão mais novo. E quando eles estavam lá, Jacó, que já tinha perdido José, ele diz: eu já perdi um filho, eu não vou perder outro. Eu não vou perder outro. Mas aí, eles precisavam de alimento, eles precisavam se mover. Eles precisavam de alimento. Jacó diz: vocês precisam ir, porque nós precisamos de alimento, não tem saída. E os filhos falaram: pai, mas aquele homem disse que precisávamos levar Benjamim conosco. Se nós não levarmos Benjamim, não tem como acontecer nada. De repente, um dos filhos, Rubens, se levanta. Presta atenção, igreja. Rubens se levanta e ele diz para o pai: olha, deixa eu levar o nosso irmão. Se eu não voltar, você pode matar os meus 2 filhos. Mesmo assim, o pai não liberou. Sabe, o Espírito de Deus que estava no pai não liberou, porque a essência que Deus queria encontrar não era aquela. É muito fácil, quando nós estamos enfrentando alguma luta, nós sacrificarmos outras coisas, menos a nossa vida. Rubem estava disposto a sacrificar tudo, menos a vida dele. E foi naquele momento em que Judá se levanta. Foi naquele momento em que Judá se coloca de uma maneira diferente. Aquele Judá que tentou, que lucrou vendendo o irmão. Aquele Judá que tentou enganar a nora. Aquele Judá que tinha um coração perverso. Aquele Judá que era como eu e você antes de conhecermos a Cristo. Aquele Judá que só olhava para si. Aquele Judá que tentava tirar proveito de tudo. Aquele Judá muda. E ele diz para o pai: deixa o nosso irmão ir conosco.
se ele não voltar, eu entrego a minha vida no lugar dele. Eu entrego a minha vida no lugar dele. Ele estava disposto a entregar a sua vida pela vida do seu irmão. Sabe, a Bíblia diz que nós somos irmãos do leão da tribo de Judá. Se você não sabia, você pensou que era filho único, eu estou dizendo para você, você não é filho único. Você que nos acompanha, você não é filho único. É o leão da tribo de Judá, é o nosso irmão em Cristo Jesus, aleluia. E aquele homem que se fez Deus, homem que se fez carne, ele tomou o nosso lugar, ele entregou a sua vida por nós. Quando Deus olhou para aquela resposta de Judá, quando o Senhor olhou para ele e diz, aquele Judá foi transformado, aquele Judá não é o mesmo, ele entendeu a essência daquilo que Deus queria. Sabe, essa transformação de caráter que Judá sofreu, é aquilo que Deus deseja em nós a cada dia. É aquilo que Ele sonha em nós a cada dia. Quando nós entendemos a essência daquilo que Judá fez, você consegue entender o porquê que Cristo foi naquela cruz, porquê que Ele tomou o teu e o meu lugar, porquê que Ele se entregou por nós. Ele tomou o teu e o meu lugar. E quando Jacó libera de Benjamim para ir até com os irmãos até onde estava José, eles chegaram lá e aconteceram várias coisas, eles se viram no desespero, não sabiam o que fazer. O José diz, olha, o seu irmão vai ficar aqui. Aí Judá se levanta e diz, não, ele não fica. Sabe por quê? Porque José estava querendo ver se eles seriam capazes de vender Benjamim como venderam José. Era isso, era o plano de José. Ele queria para ver se verdadeiramente eles fariam a mesma coisa. E de repente, aquele que teve o plano infalível de vender José, ele se levanta, ele diz, não tem como. Eu disse para o nosso pai, se Benjamim tiver que ficar, eu tomo o lugar dele, mas ele volta para a casa do pai. E quando José ouve isso, José não aguentou. José diz, esse meu irmão, ele mudou, ele foi transformado, Deus já transformou a vida dele, ele é uma outra pessoa, porque ele estava disposto a dar a sua própria vida pelo seu irmão. Estava disposto a dar a sua própria vida. Tem pessoas que dizem assim, pastor, o que está acontecendo com o Evangelho? Por que o Evangelho não vai à frente? Por que o Evangelho não continua? Por que as coisas não mudam? Sabe por quê? Porque nós não vestimos a camisa que o apóstolo Paulo vestiu, quando ele fala lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele diz, para ele, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para ele o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para você entender isso, só vai funcionar quando você carrega essa parte do leão, aquele Messias conquistador. Ele só venceu porque ele estava disposto a dar a sua vida pelos seus irmãos. Sabe por que tem casamentos que não vão à frente? Porque um não quer dar a vida pelo outro. Sabe por que os relacionamentos são frustrados? Porque uma das partes não quer dar a sua vida pelos outros. Sabe por que tem coisas que não vão para frente? Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Nós estamos agindo como o irmão Rubem, que queria dar aquilo que não era um sacrifício para ele. É por isso que não vai para frente.
Porque nós não queremos dar a vida pelo nosso irmão. Nós não queremos pagar o preço. Mas a essência do Evangelho, se você entender verdadeiramente porque que Cristo foi naquele lugar, naquela cruz, Ele carregou a cruz que não era dele, era sua, era minha cruz. Ele pagou um preço que não era dele, Ele estava carregando os pecados seus e meus. Mas Ele entendeu que Ele precisava dar a sua vida pelo seu irmão, e foi isso que Judá fez. Por isso que lá no capítulo 49, fala, quando Jacó começa a abençoar os filhos, olha o que ele diz, justamente no capítulo 49, nos versículos, a partir do versículo 8, olha o que ele diz, Gênesis 49, ele diz assim, já dando as bênçãos para os filhos, ele diz assim para Judá, a partir do versículo 8, ele diz, Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é o leão novo, que acabou de comer sua presa. Como um leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Aleluias! A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, é o único que a Bíblia diz em Apocalipse que tem o direito, ele é o único que é digno de abrir o céu. Ele é o único que é digno. Deixa eu perguntar algo para você. Nós contamos a história de Judá. A história de Judá começou como a sua história e a minha história. Começou como nós também começamos. Nós começamos querendo tirar proveito de tudo. Nós começando dizendo, olha, a única coisa que importa é a minha vida, eu sou a pessoa mais importante, o que importa é que eu me dê bem, os outros não sei, mas eu preciso me dar bem, e às vezes nos comportamos assim, inclusive dentro da igreja, é o meu ministério que tem que crescer, é a minha vontade que precisa prevalecer. Mas aquele Judá teve um encontro com Deus, aquele Judá foi transformado. Aquele Judá, ele entendeu que só dará certo na vida dele quando ele estiver disposto a dar a sua vida pelo seu irmão. E veja bem, ele não estava dando a vida dele só pelo Benjamim, mas ele estava dando a vida dele por todos os irmãos. Ele diz, eu assumo a responsabilidade. Eu pergunto para você, como tem sido a sua vida dentro do reino de Deus? Você é daqueles que entra no reino e diz, Deus me abençoa, Deus me entrega o que eu preciso, Deus dá cura, Deus transforma a minha vida, Deus, eu preciso me dar bem, Pai, eu preciso, resolve meu casamento, resolve. E a minha pergunta, o que você daria para o reino? O que você está disposto a sacrificar para que o reino possa continuar? Sabe, porque para que o reino continue, precisa haver alguém que dê a sua vida pelo próximo. Precisa ter alguém que dê a sua vida para a próxima geração. Precisa. A sua geração está aqui, você entrou neste lugar porque alguém deu a sua vida por você. Aí eu pergunto para você amanhã, será que você estaria disposto a dar a sua vida para que a próxima, futura geração continue? Será que você estaria disposto? O maior exemplo
que eu tenho sobre futura geração é a vida da minha mãe. A minha mãe, ela viveu tudo com muita intensidade. Eu olhava para minha mãe, falava, uau, tudo foi bênção para ela. Mas depois que ela faleceu, há 4 anos atrás, eu comecei a entender tudo que ela teve que sacrificar para que a futura geração tivesse vida. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade em Cuba, eu entrei, a minha vontade era largar tudo, porque nós estávamos na pior fase. O país estava passando uma crise enorme, o campo socialista tinha se acabado, e era uma crise que você não tem ideia. Eu fiz uma carta para minha mãe, falei, mãe, manda minha passagem de volta, eu não vou conseguir terminar. Foi a única vez na minha vida que eu pensei em desistir de alguma coisa. E naquele dia, eu enviei a carta, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa internet, era carta mesmo pelo correio. E da América para a África, a carta demorava 3 semanas para chegar. Mas garanto a vocês que em menos de um mês eu recebi a carta de volta. A minha mãe fez uma carta para mim de 6 folhas, 12 páginas. E naquela carta ela só contou a história dela. Quando eu comecei a ver a história da minha mãe, quando eu comecei a ler a história que ela passou, tudo que ela passou para chegar aonde ela tinha chegado. Teve um ano que ela estudou e ela não tinha condições de comprar um caderno, quem dirá um livro. E ela, para estudar, ela precisava esperar que os colegas terminassem de estudar. Se faltava meia hora, eles emprestavam um livro durante meia hora para ela poder estudar e se apresentar para fazer a prova. Mas ela não desistiu nunca. Quando eu li aquela carta de 12 páginas, eu falei, eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não parei e não vou parar agora. Quando nós enfrentamos aquele ciclone, todo mundo aqui pensava agora que eles vão vir embora. A minha esposa olhou para mim e disse, nós não vamos parar. Nós vamos continuar. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele não parou. Sabe por que você está sentado aqui? Porque o leão da tribo de Judá, ele já sabia tudo que você iria enfrentar. Diz, por causa dele, por causa dela, eu não vou parar, eu vou até o fim. Qual é a linhagem que você tem seguido? É a linhagem de Rúben ou a linhagem de Judá? Qual é o futuro da sua geração? A sua geração vai encontrar Judá antes da transformação ou um Judá transformado? Será que quando as pessoas olharem para você, eles terão o prazer de dizer, o leão da tribo de Judá que está sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, venceu? Ou eles vão dizer, o leão da tribo de Judá que está nele foi derrotado? Fique em pé no teu lugar, igreja. Se eu tivesse que parar hoje, eu quero parar servindo ao Senhor. Se Deus tiver que me levar, eu quero que Ele me leve, estando na obra dEle, servindo.
Eu também passei pelo Covid. E não foi fácil. Não foi fácil porque as mínimas de lá não tem. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu abracei essa passagem de Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para que eu também pudesse vencer. O leão da tribo de Judá, ele venceu para que você também pudesse vencer. O leão da tribo de Judá, ele pagou um preço para que você hoje tivesse vitória em todas as áreas da tua vida. Qual é a área da sua vida que você não consegue vencer? Qual é a área da sua vida que você já diz para você mesmo que não tem como superar? Talvez você entrou aqui hoje nessa noite dizendo para você mesmo: quando eu chegar em casa, acabou meu casamento. Acabou tudo. Quando eu chegar em casa, eu vou expulsar aquela pessoa. Quando eu chegar em casa, eu não vou perdoar. Eu vim aqui para te dizer que nessa área que você não tem tido vitória, o leão da tribo de Judá também venceu por você. O leão da tribo de Judá também conquistou isso na sua vida. O leão da tribo de Judá faria tudo novamente se fosse preciso. Ele faria. Mas ele pergunta para você hoje, nessa noite: o que você faria pelo seu irmão? O que você faria pelo seu irmão? Do teu lado. Mas ele está falando do irmão que ainda precisa chegar para a casa do Pai. Do irmão que precisa ser salvo. Do irmão que precisa ser perdoado. Do irmão que precisa de uma segunda chance. Do irmão que precisa experimentar aquilo que você tem experimentado. Será que você estaria disposto a fazer isso? Oh, Pai. Oh, Deus.